Olá, Arthur, muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o Arthur Azevedo, da Virgo, com o Virgo Wines. Arthur, estamos aqui no âmbito do simpósio Wine to Help, Desafios do Vinho 2022. A Virgo Wines teve aqui a gentileza de apoiar o simpósio. Eu queria te dar as boas-vindas, mas queria aqui pedir para te apresentares, o Arthur, quem é que é o Arthur, e depois aqui um bocadinho da Virgo Wines. Bem-vindo. Rodrigo, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de estar contigo no Wine to Help. Parabenizar-te pelo trabalho que tens feito pelo Mundo Vinho e pelo digital e pelo e-commerce em particular em Portugal. Quem sou eu? Isso é fácil. Antes de mais, como tu, sou pai. Exatamente. Sou o fundador da Virgo Wines, autor do podcast sobre vinhos, o N2 Vinho, e diria que também sou web designer e especialista em e-commerce. A Virgo Wines, eu costumo dizer que é uma nova forma de comprar vinhos, bons vinhos em Portugal. Uma garrafeira online que vende vinhos portugueses, dedica-se especialmente a vinhos naturais, a vinhos que são expressivos da sua região, vinhos de terroir. Vinhos, se calhar, vinhos manuais, com intervenção mínima, vinhos de vinheirão, e é isso a Virgo Wines, atualmente. Arthur, uma curiosidade minha, e é uma pergunta que eu costumo fazer sempre nas conversas do Wine to Help, e aqui suscita-me isso, porque eu percebo tu teres um e-commerce, porque já trabalhas em e-commerce há muitos anos, mas como é que juntaste aí a paixão do vinho? Porque isto para estar no vinho, seja e-commerce, seja garrafeira, seja o que for, é preciso paixão. Como é que apareceu aí essa paixão? Quem está no mundo do vinho normalmente é por paixão, ou é por tradição familiar, não é? Ou por paixão. Olha, no meu caso, eu trabalho com loja online há muitos anos, há mais de 10 anos, e em 2015 tinha um cliente que era distribuidor de vinhos. E na altura eu tinha algumas lojas que eram lojas laboratório, por assim dizer, para testar, e em 2015 fiz a Virgo Wines, precisamente, e assentava no stock desse distribuidor, que atualmente já não existe, esse distribuidor. Ele vendeu a operação de vinhos, creio que vendeu ou encerrou, algo assim, e olha, a Virgo Wines até era para fechar. Estava previsto antes ali da pandemia fechar, porque não fazia sentido para mim. Entretanto, com a pandemia tudo mudou. Tudo mudou porque tive produtores que nós trabalhávamos através desse distribuidor a vir ter connosco e dizer: Arthur, precisamos que a Virgo Wines esteja a funcionar. E davam todas as condições, paletes de vinho, pagas quando venderes. Eu pensei, um projeto que na minha vida eu estava a pensar fechá-lo, do momento tem uma série de produtores que entretanto se estão a me dizer: pá, tens aqui vinho. Eu não tenho armazéns, não tenho nada. Olha, o que eu decidi foi transformar a minha garagem, que é onde eu estou agora, na sede da Virgo Wines, em plena pandemia, e dizer: se é para ajudar, então não vai ser assim. Eu vou fazer algo que eu não vou conseguir vender paletes, eu não tenho essa capacidade, mas eu vou conseguir vender caixas de vinho, isso eu sei que consigo, e então eu vou alocar aqui um valor e eu vou pagar a pronto, e vou-te comprar vinho, se precisas de ajuda, eu vou dizer isso aos meus clientes: nós vamos abrir aqui as vossas referências, mas nós vamos pagar a pronto. Não venderei as paletes, mas se é para ajudar, o que eu comprar, o dinheiro vai estar na tua conta rapidamente. E foi assim que, em plena pandemia, numa atitude de alguma forma ajudar os produtores, que estávamos todos sufocados com o que estava-se a passar, não é? Eu decidi restabelecer, reanimar um projeto que não estava morto, mas que eu ia matá-lo, a garrafeira online Virgo Wines. Dei para cá. Deu um boom grande, porque nós demos saltos grandes na pandemia com o digital, e a Virgo Wines também beneficiou disso, não é? Também beneficiou disso. Excelente. Olha, o que é que já disseste alguns fatores, e na apresentação alguns fatores que diferenciam a Virgo Wines, mas quem for comprar, quem procurar a Virgo Wines, o que é que vai encontrar? Porque é que realmente é um e-commerce diferente?
Olha, se calhar diria-te o que é que nós não somos. Okay. Olha, nós não somos, porque é mais fácil saber o que nós somos. O que é que nós não somos? Nós não somos uma loja de produtor. Excelente, os produtores devem ter lojas, eu defendo isso, mas nós não somos lojas de produtor, porque aí estaríamos vinhos só desse produtor. Também não somos um marketplace. E eu explico já porquê. Porque aí estaríamos dependentes da logística e do estoque de terceiros, seja dos produtores, seja dos distribuidores, etc. E também não somos uma garrafeira tradicional. Porque aí estaríamos presos aos preços e aos custos de um espaço físico. Então, posto isso, sabendo que não somos isso, o que é que nós somos? Somos uma loja online, exclusivamente online, que trabalha em direto com produtores e que tem estoque próprio. O que é que isto faz? Isto permite-nos oferecer uma experiência incrível de compra a preços competitivos e com a rapidez que normalmente o cliente espera. Isso é um fator de diferenciação bastante interessante, a questão de terem os estoques próprios e, portanto, também acabam por ter uma seleção, uma curadoria diferente, não é? Ou seja, porque para ter estoques próprios obriga a uma curadoria diferente do que se trabalhar com estoque de terceiros, em que acaba por se abrir mais, mas se pode acabar por não cuidar tanto disso, ou seja, não ser tão criterioso. Olha, paralelamente à Virgo Wines, tu apresentas e produzes o podcast N2 Vinho, que eu gostava que eu conheço, mas gostava que tu apresentasses para quem não conhece, e como é que um podcast que trabalha aqui paralelo ao e-commerce acaba por ajudar o e-commerce. Como é que isto hoje funciona, estas novas ferramentas de comunicar para os negócios? É fundamental. Olha, também nasceu em plena pandemia o podcast. Nós todos fomos buscar energias onde não sabíamos que as tínhamos e eu que até era uma pessoa tímida e de um momento para o outro vejo-me em frente a uma câmara, como estamos hoje, e é algo normal, mas na altura não era para mim, não era para a maior parte das pessoas, e então, mas nós fomos criativos para fazermos coisas diferentes e surgiu então esta ideia de juntar o Manuel Moreira, o João Coutinho na primeira fase e depois o Daniel Passos, e para falarmos um bocadinho sobre vinho e descomplicar de alguma forma o mundo do vinho. Como tudo que nasce pequenino vai crescendo, e aqui também cresceu, e tivemos a oportunidade de ter vinheirões incríveis a passar pelo podcast, o Vasco Grove, o Anselmo Mendes, a Joana Santiago, e acho que temos feito um trabalho engraçado que se interliga com a Virgo Wines e onde provamos e permitimos que outras pessoas, os ouvintes e os seguidores, provem em conjunto connosco vinhos que eu creio que é do melhor que se faz em Portugal. Isto, no fundo, é uma forma de ultrapassar uma das dificuldades do e-commerce, que é criar uma experiência, ou seja, as pessoas perceberem o que é o vinho, conseguirem acabar por, mesmo que não o tenham fisicamente, estão a ouvir pessoas que estão a provar. Em plena pandemia, em plena pandemia, nós tivemos várias dezenas de pessoas a provarem simultâneo connosco, porque nós anunciámos qual ia ser o vinho que íamos provar, e então as pessoas compravam e começavam todos em casa. Hoje em dia já não é tão possível, não é? Só se for a um evento de uma empresa ou assim, mas na pandemia isso foi possível, e nós chegámos a ter, por exemplo, creio que mais pessoas, mas no vinho com o Joana Santiago nós tínhamos 37 clientes da Virgo Wines a provarem simultâneo connosco. É uma experiência muito interessante. Pronto, foi possível pela pandemia. Fantástico. Do confinamento. É difícil em algumas garrafeiras juntar 37 pessoas a provar o vinho. Pronto. Olha, porque é que um consumidor, e agora não falamos do teu especificamente, mas porque é que hoje em Portugal e eventualmente fora de Portugal, porque é que um consumidor escolhe um e-commerce para comprar vinho em vez dos canais mais tradicionais? Ou seja, o que é que o e-commerce, muitas vezes falamos das vantagens e desvantagens, mas não fica muito claro. O que é que o e-commerce oferece que outros canais não oferecem ao consumidor?
O e-commerce tem muitas vantagens, cada meio tem as suas vantagens, mas o e-commerce, este meio novo, que já não é assim tão novo, tem a particularidade de estar sempre aberto. Isso é uma grande vantagem, não é? Está sempre disponível a toda a hora. Depois tem a vantagem de ser uma busca rápida. Numa loja, nós andamos ali, podemos andar perdidos. Num telemóvel, no computador, é rápido que a gente encontra, que se informa sobre o vinho, vê uma ficha técnica, sabe tudo sobre o vinho. Depois, diria como terceiro ponto, a comodidade de estar a comprar em qualquer lado, sem filas, em casa, no escritório. A isso leva-nos também o receber. É muito chato. Eu também compro vinho noutros sítios, mas com as garrafas cheias, é pesado, a caixa income. Aqui não, aqui recebe em casa, no escritório, muitas vezes grátis. No caso da Virgo Wines, rapidamente atinge-se um valor que os portos até são grátis. Facilidade nos pagamentos imediatos. E uma coisa que eu considero muito importante, e vou dizer como é que eu resolvi isto na Virgo Wines, que é a privacidade. O cliente do vinho e destes pequenos luxos que nós temos, muitas vezes não quer ser visto nem no supermercado a escolher garrafas melhores, nem numa garrafeira a vir com 8 garrafas que ele acha que é aquelas que ele quer ter para provar com os amigos. E o online é fabuloso para isso. É fabuloso para isso. O cliente compra o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e nós na Virgo Wines fazemos uma coisa que é, não mandamos fatura impressa, não mandamos guia de transporte, vão as garrafas só. Ninguém sabe nada. Se foi o porteiro, se foi a esposa, o marido, se foi outra pessoa que recebeu, vê as garrafas, não sabe mais nada. Tudo vai por e-mail. Isso está, olha, vou contar aqui uma história. Não estamos em modo podcast, mas eu vou contar uma história que me contaram, até foi o dono de uma garrafeira aqui em Lisboa, que foi ver uma coleção privada e aperceberam-se, ou já estavam em obras, a casa, o senhor tinha falecido, que tinha uma parede falsa para uma outra sala onde tinha os vinhos armazenados para a família não saber a quantidade de vinhos que o senhor tinha na coleção para não os chatearem. Portanto, é bom essa questão das embalagens e não vir com faturas, etc., para os colecionadores poderem fazer crescer as suas coleções tranquilamente. Boa, excelente. Não tinha pensado nesse ponto. Olha, como é que é a seleção dos produtores que trabalham convosco? Ou seja, como é que é o processo de escolha? Aqueles produtores que nós interessa-nos trabalhar, nós entramos em contato com eles e vamos abrindo aos poucos. Já passamos uma dezena de produtores, isto torna-se também difícil, como tu disse, temos estoque próprio, trabalhamos de perto, os produtores estão sempre a lançar novidades e nós tem-nos dado também o privilégio de termos novidades em primeira mão, ou seja, elas aparecem cá primeiro. Há vinhos que até não estão disponíveis no mercado português, porque os produtores fazem para mercados específicos, para o mercado americano, para o mercado brasileiro, e nós tentamos que algumas caixas venham para aqui para o consumidor português também ter acesso a elas. E depois até é engraçado que depois até se tornam populares e até ficam no mercado português. Mas a verdade é que muitas vezes eram aqui primeiro na Virgo Wines. E então pronto, esses são os produtores que nós contratamos e quem achar que deve, de alguma forma, deve estar na Virgo Wines, pode enviar um mail para mim, artur@virgowines.com, com o virgowines.com, e direi qual é o processo que nós temos. Mas tem que ser um vinheirão. A primeira coisa é que trabalhamos só com vinheirão, não trabalhamos com marcas. São vinheirões, aquela coisa do produtor que tem as suas próprias uvas, engarrafa o seu próprio vinho. Normalmente, gente que tem muito cuidado com a viticultura e com a vinificação, vai ser muito fácil que tenha uma agricultura ou biológica ou biodinâmica, porque esses produtores normalmente têm esse cuidado extremo, é muito provável que seja por aí. E pronto, se for um vinheirão, se for português, e será fácil. Produtores que dormem na vinha. Eu costumo distinguir por produtores artesanais. Pronto, eu não gosto muito, apesar de eu usar o termo naturais, tudo mais, na verdade são artesanais. Sim, os termos naturais,
orgânicos, bio, hoje há muita ainda um bocadinho Confundíveis, são muito confundíveis. um São bocadinho de artesanais. confusão, então concordo contigo. Artur, vendem para Portugal ou vendem para fora de Portugal também? Este ano está previsto vender para abrir alguns mercados, mas na verdade, neste momento, só Portugal. Só Ok, Portugal. excelente. Olha, para aqui quase terminarmos, como é que as pessoas podem chegar à Virgo Wines? Redes sociais, e-commerce, onde é que vos podem encontrar? O primeiro sítio é O site. o site, a loja online, a plataforma. É aí que tudo acontece. www.virgowines.com, Virgo com U. Eu digo sempre Virgo com U porque, apesar da marca já ter alguns anos, ser uma marca registada, há uma marca muito parecida com a nossa, que se escreve com O, que eu por acaso nem conheço, até tenho que conhecer qualquer dia, que é um vinho que se chama Virgo com O. Pronto, nós somos Virgo com U, somos uma plataforma de comércio eletrónico, uma garrafeira online, não tem nada a ver com o vinho. E depois estamos nas diversas, pelo menos com conta criada, e a responderem nas diversas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, algumas delas com mais ou menor atividade, mas acessíveis através delas. Ok. E o podcast N2 Vinho nas plataformas normais, Sim, não é? e podcast. N2 Vinho. Porquê que é N2 Vinho? Olha, N2, quando estávamos a escolher o nome para o podcast, queríamos algo nacional. E há uma estrada que atravessa o país de norte a sul, que é uma das estradas mais belíssimas do mundo, que é Nacional 2, e então foi N2, dessa abreviação, N2 Vinho. Foi essa brincadeira. Boa. E está Spotify, YouTube por e todo lado, ok. as plataformas de podcast, Apple, Podcast. Google, Spotify. Boa, excelente. Olha, antes de terminarmos, queria dar os parabéns pelo excelente trabalho que têm desenvolvido, porque o e-commerce é importante e ajuda, além de ajudar os produtores, é uma forma também dos consumidores cada vez terem acesso a outros vinhos e vinhos diferentes e vinhos especiais, e também pelo podcast, porque é uma oportunidade das pessoas fazerem uma prova acompanhada, ou mesmo que não estejam a fazer a prova, conhecerem vinhos convosco, com excelentes profissionais, ou seja, porque o podcast tem às vezes tem os produtores e tem profissionais a acompanhar a prova, e portanto é uma excelente ideia. Reforçar que um desses profissionais, que é o Manuel Moreira, vai ser também quem vai acompanhar a prova aqui no Simpósio Wine to Help. Vamos ter uma prova no final de cada dia, e é o Manuel Moreira que, mais uma vez, sempre excelente parceiro que Sem dúvida. vai acompanhar a prova. Artur, por fim, aqui uma mensagem para os participantes do Simpósio Wine to Help. Desfrutem, há aqui painéis incríveis para aprendermos, para partilhar sobre vinho. Eu estarei atento, desejo que corra pelo melhor. Muito obrigado. Artur, um abraço e até dia 18. Até dia 18.